Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Delze e nós estamos começando o programa Palavra Ética de hoje, trazendo aqui pela segunda vez a Dirlene Marques. Mas a Dirlene já veio aqui há tanto tempo que nós já convocamos. Dirlene, vem aqui de novo. É um prazer estar sempre aqui com vocês, Delze. Pois é, a Dirlene, ela é professora universitária e é uma das lideranças, né, que organiza todos os movimentos, essa congregação de movimentos sociais aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, também no Brasil. Já encontrei com a Dirlene até fora do Brasil. E a Dirlene tem escrito desde as manifestações populares, né, que ocorreram em Belo Horizonte, no Brasil, que tem ainda continuado com muitas reivindicações. A Dirlene tem escrito muitos textos interessantes de uma análise bastante madura, consciente, né, e bem refletida sobre esse momento que nós estamos passando no Brasil. E foi para isso, então, que nós convidamos a professora Dirlene para estar conosco aqui hoje nesse programa, e é sobre isso que nós vamos falar. Professora Dirlene, então, já falei, bem-vinda. Vamos começar, vamos fazer como se fosse uma análise de conjuntura. Que momento é esse? Quer dizer, nós estamos com 25 anos da chamada Constituição Cidadã. Nós não conseguimos organizar esse Estado, essas instituições, de forma que elas efetivamente correspondessem àquela sociedade que nós sonhamos, né, pós-ditadura. O que está acontecendo? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente rico. Sim. Eu tenho falado muito, e como militante social do movimento, estou sempre presente nos movimentos, eu tenho muito falado de que esse é um momento muito rico. É um momento muito rico porque conseguimos, né, ver que, apesar de toda a fragmentação que ocorreu das lutas nesse período, junho mostrou que as indignações e essa própria fragmentação trouxe à tona uma estrutura e a denúncia, né, dada pelo povo na rua. Então, isso é muito importante. Agora, a partir daí, o que vamos fazer e qual que é o processo de continuidade? Então, nós temos que primeiro entender melhor o que levou a essa indignação, né, que foi estampada nas manifestações das ruas, e o que podemos fazer para que a gente possa, de fato, transformar, né, essas reivindicações em atitudes concretas. Dirlene, muitos disseram, o gigante acordou. É como se, de repente, um acontecimento tivesse feito indignação. Mas, da sua análise, dos textos, eu vejo que não é isso. Quer dizer, existem movimentos sociais organizados que já estavam indignados, já têm estado indignados há bastante tempo, não é isso? Na verdade, eu inclusive coloco essa questão, aquilo ali foi colocado pela imprensa como Sim. um raio em céu azul. Não é um raio em céu azul, quer dizer, foi o resultado de muita luta de que os movimentos, em todo esse período, mesmo que não tivesse a visibilidade que deu as grandes manifestações, mas os movimentos estavam organizados, tinha as lutas, tinha as denúncias, tinha as reivindicações. E isso era colocado não só pelas redes sociais, quer dizer, essas denúncias, a mobilização desses movimentos, mas era colocado no dia a dia. E teve outra questão, né, importante nesse processo, eu diria, nos últimos 15 anos, e pegar em especial, né, após o governo Lula e Dilma, os movimentos se fragmentaram muito em organização a partir das ONGs. ONGs que são todas assumidas por militantes sociais e que, de alguma forma, passaram também a ser financiados pelo Estado ou pelas grandes empresas. Então, quer dizer, cada luta, cada problema que surge, você estruturava uma ONG que pudesse levar esse tipo de luta. Então, quer dizer, querendo de uma forma ou outra, a militância estava atuando meio parada, porque o financiamento, seus projetos limitavam a sua atuação, mas estavam conseguindo mostrar os problemas e as grandes denúncias. E isso acaba, né, explodindo nas grandes manifestações. Mas o movimento já existia e as lutas já existiam, né? Então, não tem nada de alguma coisa que apareça como um raio em céu azul. Foi algo que foi construído nesse processo e que a indignação, né, geral leva a isso. Aí vem uma outra questão importante, Sim. que é a questão da juventude, que todo mundo ficou muito impressionado, inclusive eu, fiquei muito impressionada quando a gente estava nas ruas, eu estava desde o primeiro instante,
muita meninada mesmo, quer dizer, dos seus 15 aos 27 anos, 30 anos. Predominou a juventude. Eu diria, né? 80% do que estava na rua era nessa idade. E aí tem razões também para você poder ver isso, né? Nós tivemos períodos muito ruins de formação e de pessoas que acabaram sendo... O surgimento de juventude num determinado período, eles foram cooptados pela máquina ou mesmo por alguma estrutura partidária que não conseguiu corresponder. E a moçada que surge a partir do final dos anos 90 e nos anos 2000 é que não tiveram esse tipo de comprometimento. É esse pessoal que realmente puxou as manifestações. E isso eu acho muito rico e fundamental a gente trabalhar. Sim. Dirlene, eu queria fazer uma análise. Não sei se também essas manifestações de junho, elas revelam uma questão que é o seguinte: nós também transferimos, quer dizer, há um esvaziamento do Estado e a transferência para as ONGs, né, ONG, de reivindicação de direitos, como se essas organizações elas fossem resolver problemas crônicos que a sociedade brasileira nunca conseguiu resolver. Você não acha também que revela, quer dizer, uma falácia, quer dizer, o esvaziamento, o Estado neoliberal mesmo? O Estado mínimo que não consegue, que promete resolver diversos problemas sociais, não resolve, transfere para as ONGs, elas também só organizam, mas também elas ficam meio... Na realidade, gente, isso é a lógica do Estado neoliberal. E aí é muito interessante que o capitalista é muito mais competente, né, do que nós, tem grandes pensadores. Em 98, foi feita uma segunda reunião do que foi chamado Consenso de Washington, onde eles diziam o seguinte: olha, esse negócio de Estado mínimo é bobagem. Nós não somos favoráveis ao Estado. Pelo contrário, o Estado tem que ser forte para dar conta da acumulação de capital e dar conta das reivindicações dos movimentos sociais. Enfim, não pode permitir que isso vá se transformando e vá ficando de tal forma inviável que inviabiliza o próprio capitalismo. Isso em 98. No caso do Brasil, o governo Fernando Henrique estava suficientemente desgastado para não conseguir levar isso muito à frente, apesar de todas essas políticas terem começado no governo Fernando Henrique, desde Bolsa Família, enfim, todos esses processos, ele começa no governo Fernando Henrique. Ele só não consegue dar uma estrutura maior porque ele não tinha credibilidade para isso. Isso vai ser dado a partir, né, da eleição do Lula, que em cima de um partido, né, que tinha credibilidade em cima da sua liderança, que tinha a credibilidade dada pela sua história, que vão, portanto, viabilizar esse que era o projeto do Consenso de Washington, que era o quê? Fazer as políticas públicas não através do Estado, isso está lá escrito no Consenso de Washington. Não é o Estado que vai fazer isso, porque senão ele vai voltar a ser inchado. O Estado vai financiar as organizações não governamentais para que elas façam esse processo. E aí... É keynesianismo puro, então. Mais ou menos. Eu acho que é o neoliberalismo com a sustentação para poder não esfacelar a própria organização do Estado. Mas a lógica né, de financiamento das ONGs levava o quê? Né? Que com isso você fazia um comprometimento da militância, porque a militância é que vai passar a fazer essas ONGs, então a militância do Partido dos Trabalhadores em especial, o próprio Estado assumiu para ele. Agora ele libera isso, mas ele financia as ONGs, e aí a militância que fazia isso como militante, agora vai o quê? Continuar subindo o morro, continuar indo para o campo, continuar fazendo a luta por barragens, mas financiado por projetos do Estado. Portanto, o Estado fazia uma cooptação dessas lideranças, na medida que elas precisavam desses recursos serem financiados pelos projetos, e, ao mesmo tempo, amenizava as contradições, porque eram lideranças históricas, militantes, né, com garra, que vão lá para frente, onde tem as grandes contradições, e vão tentar amenizar ali as contradições. Com isso, você segurou esse processo durante todo esse tempo. Mas vão surgir o quê? Movimentos em cima de cada um desses problemas que o Estado vai criando. Porque o Estado, mesmo Estado e grandes empresas, nós, por exemplo, temos maiores absurdos. Grandes empresas que destroem o meio ambiente financiam
as ONGs que vão fazer a defesa do meio ambiente. Olha, qual que é o limite disso? A gente vai ter um Estado que é contra o aborto financiar movimento feminista que, em princípio, estaria lutando pelo direito ao aborto. Então, também tem as suas... Bem, isso aí vai ser sustentado, mas começa a aparecer as contradições, esses problemas, quer dizer, você vai tomando consciência e aquelas próprias pessoas que estão, de alguma forma, silenciadas pela atuação da militância ali em cima de projetos, vão começar a perceber que tem contradições, porque essa militância também procura organizar e dar consciência para essa situação, né? E é esse o processo que eu acho que, durante os 10 anos, né, do governo aí do PT, conseguiu, de alguma forma, né, com a liderança do Lula, porque é uma pessoa que tem um carisma fantástico, que fala, né, tanto com o capital como fala com o trabalho, como os economistas falam, né, foi o governo da Bolsa de Valores e da Bolsa Família. O próprio Lula falava, né, nunca o capitalismo ganhou tanto quanto no meu governo, né? Então ele dava o capital e dava um pouquinho ao trabalho e com isso amenizava. Mas quando sai esse grande liderança que era o Lula, com o carisma que ele tinha, quando a crise econômica também se aprunjar, existia no governo Lula e vai se acumulando, quando a Dilma assume, os problemas dados pela crise econômica já estão mais visíveis, enfim, então junta as duas coisas, quer dizer, a crise econômica, quando dói no bolso, né, há uma reação maior, e de um outro lado você não tem o carisma daquele que falava, né, espera aí, dá um tempo, espera que nós vamos resolver, etc. Né? E aí esses projetos sociais, eles já não dão conta, né, de conter. Não dão conta, mas porque os projetos sociais também criam essa contradição, por causa disso, quer dizer, essa militância que está lá, ela chama atenção para o problema, ela só não permite que aquilo vai explodir tão de imediato, mas vai criando a contradição. Sim. Alguma hora isso vamos falar dessa contradição agora no segundo bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje, então, nós estamos aqui com a professora Dirlene Marques, que é economista, professora da UFMG, né, durante muito tempo, e agora é uma liderança, uma pensadora, um cérebro aí que nos ajuda a compreender, né, este momento que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Então, nós estamos voltando aqui no segundo bloco do programa Palavra Ética de hoje. Nós estamos conversando aqui com a professora da economia, Dirlene Marques, mas é uma economia política, né? Você sempre militou na economia política.
E a Dirlene é uma referência para nós aí nos movimentos sociais, sempre à frente do Fórum Mineiro, nos fóruns sociais, e, enfim. Dirlene está nos ajudando a compreender esse nó aí da situação econômica, política. Dirlene, existe uma crise, né, que no primeiro momento parecia que ia ser só na Europa, o Lula falou que ela chegava aqui só como uma marolinha, e nós vimos que não é bem assim, né? A crise econômica, uma crise política, uma crise das instituições. O governo está conseguindo segurar essa crise? Na verdade, no início, sim. Porque quando a crise é uma crise do capitalismo central, ela espraia para todas as sociedades, porque todas as outras sociedades são muito vinculadas ao capitalismo central. Então, quando explode nos Estados Unidos e na Europa, é claro que isso vai espalhar pelo resto do planeta. Porque todas as economias são dependentes, né, com a globalização. A gente fala que o capitalismo ele se acontece em cadeia, né? Sim. Então, assim, vai refletir aqui. Aí eu senti, no nosso caso, ela conseguiu ser adiada por um certo... Como acontece várias vezes, isso não é nenhuma grande novidade. Isso aconteceu nos anos 70, com a ditadura militar, a crise no capitalismo central foi no início dos anos 70, ele vai jogar no Brasil no final dos anos 70. Aqui também nós fizemos isso. Quer dizer, o governo Lula, ele conseguiu jogar para frente a crise, acumulando problemas, obviamente. Por quê? Ele vai estimular aqui dentro, aumentar o consumo. Aí sim entra um pouco a lógica keynesiana, que é de ampliar o consumo. Já estava existindo, né, o aumento do salário mínimo, que foi iniciado desde o governo do FHC, e o Lula aumenta o salário mínimo. Junta com isso a questão, né, da Previdência, que também possibilita. E mais do que isso, há uma certa aumento de renda a partir, né, do Bolsa Família. Sim. Então, com isso, você gera um determinado tipo de mercado consumidor. Mas isso não era o suficiente, você precisava de estimular outro tipo de produção, que vai ser o estímulo na produção automobilística, que é uma das produções que tem o efeito para trás, né, o efeito em cadeia, que vai chamar o efeito feedback aí, né, mais intenso. Então, vai ser aquele grande estímulo à produção da indústria automobilística, o que estimula a economia e espalha o crescimento para todos os setores. Bem, com isso, você joga o problema para frente. Então, conseguiu realmente jogar para frente. Só que o seguinte, a partir de 2008, Sim. Começa a ter problemas mais sérios, porque isso tudo estava sendo financiado meio com a exportação. E a exportação de quê? Fundamentalmente das commodities. Então, produtos que levavam à degradação do meio ambiente e à destruição daquilo que nós temos da maior riqueza que o Brasil tem para o mundo, né? Que é o seu meio ambiente. Isso também é uma das questões interessantes nos movimentos sociais, que vão aparecer novos movimentos, né, ocasionado pela destruição do meio ambiente. É claro, a reforma agrária não vai ocorrer, você vai abrir, né, as grandes obras, né, do PAC, né, no campo, com isso a expulsão das comunidades tradicionais, e aí gerando os movimentos que historicamente... E as vítimas, né, da injustiça ambiental, né? Então, tudo isso vai se acumulando para o final do governo, porque a partir dali já não tem mais tanto espaço esse tipo de exportação, né? Então, há uma queda na exportação do minério, por exemplo, né? Não em termos de quantidade, mas em termos do seu preço, o que vai provocar, né, um problema na balança de pagamento, na balança comercial brasileira, e que vai também levar a maior endividamento. O endividamento já tinha no governo Lula, com a dívida interna, que vai se transformar, a dívida externa se transforma numa dívida interna, que ele deixa uma grande dívida, né, também para Dilma. Então, isso tudo vai acumulando no governo, mas foi possível jogar para frente por causa de todos esses fatores. Nós tínhamos, né, e temos ainda, um espaço enorme de crescimento no mercado interno, mas hoje isso não é tanto mais possível, porque você já não tem mais as receitas internacionais para poder cobrir esse buraco aí, né? Bem, e aí cai no governo da Dilma, onde ela vai ter, em termos econômicos, até uma política um pouco mais progressista,
porque vai ter uma redução da taxa de juros, o que vai afetar o capital financeiro, né? Vai buscar também, né, um estímulo maior, né, à produção interna, mas numa hora que já está num processo de crise. Sim. Você dizia para mim essa questão da representação, quer dizer, num primeiro momento, uma sociedade que sente a necessidade de caminhar aí em diversos pontos, melhorar a vida das pessoas, enfim, diversos aspectos, elege esses representantes e que depois agora também, quer dizer, a forma como Lula conduziu, num primeiro momento parecia uma mágica, né? Isso. Quer dizer, exportação de commodities, aumentar o poder de compra, inclusão pelo consumo. Só que esse modelo também, ele mostrou suas contradições e agora também as pessoas se deram conta que essas pessoas não representam tão bem, quer dizer, todos esses problemas da sociedade. Mas, Dirlene... Mas só assim, nessa questão da crise da representação aí, é interessante, né, isso? Porque, olha, nós não podemos esquecer que realmente a gente trabalhou durante 8 anos com uma liderança que, olha, eu não... É claro, eu não vivi o período de Getúlio Vargas, eu acho que o Getúlio... É 2002 que termina, né, o governo FHC. FHC fica 94, 98, 2002 vem o Lula. 2003, janeiro de 2003, o Lula assume. Até 6. Eu acho que nós não podemos ignorar que o carisma do Lula deu conta desse processo. Sim. Porque realmente, olha, você tinha condições econômicas, mas tinha também essa fala dele, de um lado, com o povo, e você se lembra, nós estávamos no Fórum Social Mundial, 60 mil pessoas na rua, todo mundo falando, né, não vá ao Fórum Econômico, né, porque isso é quando votar, todo mundo contra. Chega o Lula lá e fala, não, eu estou indo lá, levando as reivindicações do povo brasileiro, e todo mundo aplaude, né? Então, onde o Lula chega, ele consegue trazer para si, né, como se ele fosse o salvador da pátria. Ele alia duas coisas, no meu entendimento, não sei se além dessa liderança, quer dizer, também ele dá aquela resposta para o capital, como você disse. Se por um lado ele dá continuidade a esse programa assistencialista, ele deu muito dinheiro para o capital, né? Tanto a cimenteira quanto os banqueiros, essa transformação de uma dívida externa para uma dívida interna, que é o maior comprador, né, ou quem municia esses banqueiros de dinheiro é o governo, a venda de títulos públicos, né? Sem dúvida, o governo é que financia isso. Pois exatamente. Então, é por isso que ele é o governo da Bolsa de Valores e da Bolsa Família, né? Mas só que a Bolsa de Valores é trilhões. E para a Bolsa Família dá alguns milhõezinhos lá que dá conta. Mas aí tem uma ruptura, então você acha nesse poder do carisma, que a Dilma não consegue. E eu acho que esse aí foi um problema sério. Quer dizer, juntou o carisma dele, que conseguiu, portanto, adiar a crise, mas acumulou problemas e vai jogar, né, para o governo seguinte os problemas econômicos acumulados sem ter o carisma, né, do Lula para poder jogar nesse processo. E isso eu acho que foi um grande problema. Eu já dizia no final do governo dele, o pessoal falou assim, que bom, agora nós vamos ter uma mulher. Eu morro de medo, porque aí, primeiro, não é só por ser mulher que a gente vai apoiar, mas primeiro porque nós estamos jogando, ela está pegando um monte de problemas, né? E isso vai explodir no governo dela, e está explodindo, né? As manifestações trouxeram isso à tona. E aí, voltando às manifestações, eu acho que também cumpriu esse papel importante. Quer dizer, se tinha aquela lógica de que todo mundo, né, achava, não, pode deixar que o governo do PT resolva os problemas. Então, que a mobilização é mobilização só daqueles mais satisfeitos, não precisava de dar resposta. Agora, todos estão tendo que ficar antenados. Não só, né, o legislativo, mas o executivo e o judiciário estão tendo que se preocupar que as pessoas também estão antenadas para isso. Tem hora que eu acho que eles estão meio que desdenhando, mas eu queria, já está chegando, mas eu também desdenhando. Também. Tem gente, eu achei meio interessante, por exemplo, aumento de salário em plena crise, aí, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, os vereadores aumentaram os próprios salários, entendeu? Os juízes continuando
decidindo contrário aos interesses democráticos. Mas eu acho que agora eles estão sabendo de uma coisa, porque agora, depois das grandes manifestações, o movimento volta a se reorganizar, discutindo. Agora é o momento de você fazer coisa errada de novo, porque as grandes mobilizações vão demorar um processo. Então, no período da lua de mel, você pode fazer sacanagem. Ah, entendi. Dirlene, mas nós temos agora, né, pela frente a Copa mesmo, porque antes foi só um ensaio, a Copa das Confederações. A Copa e uma tentativa de segundo mandato da Dilma, quer dizer que entre 2010, 2011 começa, nós vamos ter aqui, já estamos trabalhando com o cenário de eleições. Eu fico pensando o seguinte, qual que é o nosso papel? Nós estamos vendo, assistindo uma desorganização das instituições, quer dizer, o povo toma consciência de que também não estamos tão bem representados, não podemos ir para casa tranquilo. Criou-se um sentimento de mobilização, de reivindicação. Qual é a leitura que vocês, quer dizer, os intelectuais, quem está produzindo conhecimento aí, qual que é o cenário que avizinha aí? Primeiro eu queria te agradecer por falar da minha grande liderança. Eu sou militante social. Não, para mim, militante social não é até ruim falar grande, realmente é um cacoete, né? Mas você é um intelectual. Eu tento refletir sobre as questões e tento estar falando também para o movimento, né? Que é onde também você tem o feedback nessa construção. Realmente, o que vem pela frente é muito difícil de a gente poder saber. Até que ponto gerou consciência e gerou capacidade de sair. Eu até levantava, né, num dos textos aí que eu escrevi, se essa mobilização vai agora tirar de trás do computador, né, a moçada e levar para a rua. Se isso vai dar continuidade a uma coisa permanente. Se aquela negação dos partidos, né, que aconteceu durante as manifestações, se ela vai passar para algo mais positivo, tipo, se é necessário a existência de partido. Não adianta os movimentos fragmentados. E aí um certo economista aí dizia que isso aí ficou parecendo para os jovens, né, que as redes sociais eram algo mágico, que a gente clicava e o povo estava todo mundo na rua. Bem, nós temos que saber que eles têm que perceber que isso não é assim, que você precisa de dar continuidade, ter um processo maior. Enfim, nós temos um longo processo pela frente para poder, né, voltar a transformar aquilo que foi um grande grito, né, de rebelião nas ruas e transformar em algo mais consequente. Mas para isso você tem que responder a todas as questões. Não dá apenas você fazer um clicar, né, do computador, você tem que passar a ter algo mais permanente. Tem algumas instituições que temos que recuperar, né, necessidade de organização de partidos que de fato nos representem, não esses que estão aí. Essas instituições que estão aí estão falidas, mas tem necessidade, né, de construção de instituição que efetivamente represente os interesses populares. A gente não se enganar também com a reforma política, que não vai ser reforma política. Uma coisa, né, é você fazer, pensar probleminhas e dar aquilo como resposta. Isso eu acho que já ficou claro. O povo está sabendo que isso são apenas enganações. O problema é, o ano que vem, que vai ser, né, esse ano da grande Copa mesmo, né, com os absurdos que estão continuando, né, a ser gastos com isso, vão trazer novas rebeliões. Eu acho que vai depender muito desse processo de construção que a gente faz daqui para frente. E que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, é hercúlea. Beleza. Dirlene, olha, quero te agradecer muito a presença aqui na TV Comunitária. Enfim, né, estamos ouvindo aí a palavra ética, né, que é coletiva. Para mim, a fala da Dirlene é uma fala coletiva, né? Pensada, refletida dos movimentos sociais. Muito obrigada. Quero agradecer também a equipe da TV Comunitária e principalmente quem nos acompanha aqui pela TV, que sempre nos incentivam. É um espaço democrático aqui e efetivamente que nos permite pensar a nossa sociedade. Até o programa seguinte.